Os oficiais italianos sentiam-se perfeitamente seguros. 12 deles estavam sentados no cassino com vista para o porto de Santa Isabel, na noite de 14 de janeiro de 1942, desfrutando de vinho à vontade e assistindo ao pôr do sol sobre a costa da África Ocidental. 2 oficiais alemães juntaram-se a eles à mesa. Seus navios estavam ancorados abaixo, protegidos pela autoridade colonial espanhola, pelos canhões de defesa costeira de 15 centímetros e pelo direito internacional. As potências do eixo acreditavam que seus navios eram intocáveis em águas neutras. Estavam prestes a descobrir o quão catastroficamente enganadas estavam. Fernando Poo estava a apenas 30 quilômetros da costa da África Ocidental. A ilha colonial espanhola oferecia o ponto de vista perfeito para monitorar os comboios aliados que navegavam da América do Sul e da África do Sul para a Grã-Bretanha. E, atracado no porto durante os últimos 18 meses, o navio cargueiro italiano Duchessa d'Eusta fez exatamente isso. Com 8.500 toneladas, o navio estava equipado com um transmissor de rádio em funcionamento, reportando cada movimento naval aliado às forças do eixo. Ao seu lado, 2 embarcações alemãs, o rebocador oceânico Comba e a barcaça Bubundi, formavam o que a inteligência britânica acreditava ser uma rede secreta de abastecimento de navios. A neutralidade da Espanha garantia proteção legal. Os canhões costeiros do porto estavam em posição de prontidão. O direito internacional proibia operações militares em portos neutros. O capitão italiano havia passado 18 meses coletando informações a partir desse refúgio seguro. Os oficiais alemães supervisionavam o que os britânicos suspeitavam ser uma operação de reabastecimento e rearme de submarinos que patrulhavam o Atlântico. Todas as noites, o gerador da cidade desligava pontualmente às 23h30, mergulhando o porto na escuridão. Depois, as luzes voltavam a acender. Rotina, previsível, seguro. Mas a Grã-Bretanha lutava pela sobrevivência. Em janeiro de 1942, os aviões alemães U-Boot destruíam os navios mercantes que mantinham a nação insular viva. Cada comboio perdido significava menos comida, menos combustível, menos esperança. E 3 navios do eixo ancorados em um porto neutro, monitorando comboios e dando apoio a submarinos, representavam uma ameaça inaceitável. Winston Churchill analisou os mapas, os relatórios de inteligência e tomou uma decisão. Que se dane o direito internacional. Que se dane a neutralidade espanhola. Aqueles navios eram perigosos demais para serem deixados em paz. O almirante Tapa aprovou a ação militar em 20 de novembro de 1941. Imediatamente, a oposição surgiu de todos os lados. O general Sir George Gord, comandante do Comando da África Ocidental, recusou-se a apoiá-lo. Ele classificou o plano como pirataria com graves repercussões. O Ministério das Relações Exteriores britânico também se opôs. A embaixada britânica em Madrid alertou para um desastre diplomático. A Espanha poderia se juntar ao eixo. O Estreito de Gibraltar poderia ser fechado. As linhas de abastecimento do Mediterrâneo poderiam ser cortadas. A operação foi suspensa. Mas Churchill continuou insistindo. Em 6 de janeiro de 1942, o Ministério das Relações Exteriores concedeu a aprovação final com uma condição crucial: nenhuma prova concreta do envolvimento britânico. A operação só poderia prosseguir se fosse possível manter uma negação plausível. Se os britânicos fossem pegos, se a Espanha pudesse provar que as forças britânicas violaram território neutro, as consequências diplomáticas poderiam ser catastróficas. Mas se isso pudesse ser feito às escondidas, sem testemunhas e com uma história de cobertura perfeita, talvez a Grã-Bretanha pudesse roubar 3 navios sob fogo espanhol e sair impune. A missão coube a uma unidade que escreveria seu nome na história das forças especiais e pagaria por sua audácia com a vida de quase todos os seus principais líderes. A pequena força de ataque, também conhecida como Comando Número 62, era especializada em quê? Churchill chamou de guerra pouco cavalheiresca o tipo de operação que as forças convencionais não realizariam e não poderiam realizar. O Major Gustavus Henry Marty Phillips comandava a força. Com 33 anos, um oficial da artilharia real que havia evacuado de Dunkerque, ele fundou a unidade no início de 1941. Ele próprio navegou com o navio, um arrastão brichon de 65 toneladas chamado Maid Honor, de Poo até a África Ocidental. A viagem durou 6 semanas. Ele chegou a Freetown, Serra Leoa, em 20 de setembro de 1941. 4 meses depois, lideraria o ataque a Fernando Poo. 8 meses depois, estaria morto em uma praia na França ocupada. O capitão Geoffrey Apliard serviu como segundo em comando. Com 25 anos,
nascido em Yorkshire, formou-se em engenharia pela Universidade de Cambridge e competiu internacionalmente como esquiador. Ele conheceu Marty Phillips em Dunkerque e juntou-se aos comandos no final de 1940. Já possuía a cruz militar antes da Operação Postmaster. Em 18 meses, seu avião desapareceria sobre o Mediterrâneo. Ele tinha 26 anos. O capitão Graham Reis comandava o segundo grupo de ataque. Tinha 27 anos, era natural de Yorkshire e tinha experiência marítima. Ele era amigo de infância de Appleyard. Receberia a cruz militar pela Operação Fernando Poo. Ao contrário de seus camaradas que morreram em combate, Reis sobreviveria o suficiente para ser traído por um agente duplo francês. Os alemães o executariam por um pelotão de fuzilamento em julho de 1943. Ele tinha 28 anos. O membro mais notável da equipe era Anders Lassen, de 21 anos, um marinheiro dinamarquês que se juntou aos comandos britânicos após a invasão alemã da Dinamarca em abril de 1940. Quieto, intenso e absolutamente destemido, durante o ataque ao navio Fernando Poo, ele seria o primeiro a embarcar no navio italiano. Sua eficiência lhe renderia uma promoção imediata por bravura em combate e a cruz militar. O homem conhecido como o Terrível Viking se tornaria o único não pertencente à Commonwealth a receber a Cruz Vitória na Segunda Guerra Mundial. Ele morreu em abril de 1945, 3 semanas antes da rendição da Alemanha. Tinha 24 anos. A força de ataque era composta exatamente por 32 homens. 4 agentes da Executiva de Operações Especiais forneceram informações e coordenação. 11 comandos da pequena força de ataque formaram as equipes de assalto. 17 recrutas locais da Nigéria tripulariam os 2 rebocadores. Não era uma força grande, mas eles haviam treinado durante meses em Anderson Manor, em Dorset. Navegação, habilidades de sobrevivência, assassinato silencioso, combate corpo a corpo, assalto anfíbio, explosivos, abordagem de navios no mar. A unidade nunca teve mais de 55 homens no total. Eles eram especialistas em operações que jamais poderiam ser oficialmente reconhecidas. Enquanto os comandos treinavam na Inglaterra, agentes da SOS infiltraram em Fernando de Fernando. Leonard Guys iniciou visitas de vigilância à ilha em agosto de 1941. Ele observou os navios, estudou o porto e anotou os padrões de patrulha. Em 9 de agosto de 1941, apresentou o plano inicial para apreender o rebocador alemão e inutilizar o navio italiano. Mas a observação a partir da costa forneceu apenas informações limitadas. O que os britânicos realmente precisavam era de alguém infiltrado. Richard Lippett executou a infiltração mais audaciosa. Ele conseguiu emprego na John Houghton Company, uma empresa de navegação de Liverpool que operava sob a fachada de empresário legítimo e respeitável de Fernando Py. Ao longo de meses, ele cultivou relacionamentos com as tripulações italianas e alemãs. Ele participava de eventos sociais. Recolhia informações sobre o número de tripulantes, os turnos de vigia e a prontidão do navio para navegar. Em 6 de janeiro de 1942, no mesmo dia em que o Ministério das Relações Exteriores concedeu a aprovação final, Lippert compareceu a uma festa a bordo do próprio Duque Sadra. Ele estava no convés do navio que a Grã-Bretanha planejava roubar 8 dias depois, bebendo vinho com os oficiais que o perderiam. Mas a operação de inteligência mais notável envolveu o governador espanhol pró-Alemanha e um pouco de chantagem criativa. Agentes da SOE filmaram o governador em situações comprometedoras com sua amante. Em seguida, usaram as imagens para obter algo extraordinário: voos de reconhecimento aéreo disfarçados de passeios turísticos. As autoridades coloniais espanholas, sem saber, forneceram fotografias detalhadas de vigilância do seu próprio porto. As posições exatas dos navios do eixo e a disposição das defesas costeiras. O governador, aterrorizado com a possibilidade de ser descoberto, cooperou plenamente. As informações revelaram um momento crucial da operação. O gerador da cidade desligava todas as noites precisamente às 23h30. Durante esses minutos antes da iluminação de emergência ser acionada, o porto mergulhava na escuridão total. Os britânicos atacariam durante a noite mais escura do período lunar, sincronizada com o corte de energia. 30 minutos de escuridão, 30 minutos para roubar 3 navios. Na manhã de 11 de janeiro de 1942, 2 rebocadores partiram de Lagos transportando a força de ataque. O Vulcan, o rebocador maior, e o Nunon eram embarcações civis emprestadas de Sir Bernard Bourdion, governador da Nigéria. Durante 3 dias da viagem,
os comandos praticaram o lançamento de canoas rebocadas e o embarque em navios no mar. O capitão Reis os treinou incansavelmente nas técnicas. Cada homem sabia seu papel. Cada segundo havia sido planejado. Quando os rebocadores se aproximaram, Fernando Porrichard Lippé executou o mais elegante truque da operação. Ele organizou um jantar no Cassino Santa Isabel para a noite de 14 de janeiro. Convidou 12 oficiais italianos de Duchessa d'Aosta e 2 oficiais alemães de Lomba. O cassino tinha vista para o porto. Lippé acomodou os oficiais estrategicamente, de costas para as janelas. Bebidas à vontade, boa comida, conversa e risadas. Os oficiais italianos e alemães ficavam sentados a 50 metros de seus navios, observando-os desaparecer enquanto desfrutavam da hospitalidade britânica. Jamais saberiam quem havia pago pelo vinho que bebiam. Às 23h15 do dia 14 de janeiro, o Vulcan posicionou-se a 180 metros da entrada do porto de Santa Isabel. Os comandos verificaram suas armas pela última vez: ganchos de escalada, escadas, cargas explosivas, tudo pronto. Às 23h30, o Nene posicionou-se assim que o gerador desligou conforme o previsto. As luzes do porto se apagaram. A cidade mergulhou na escuridão. Os 2 rebocadores entraram silenciosamente. O Vulcan levava Marty Phillips, Appleyard e Lassen com a equipe principal de abordagem. O rebocador aproximou-se diretamente do Duchessader. Alguns tripulantes visíveis no convés de popa apontaram lanternas para a embarcação que se aproximava, mas não tomaram nenhuma atitude defensiva. Eles presumiram que fosse uma embarcação de rotina no porto. Talvez suprimentos, talvez uma mensagem da costa. O enorme transatlântico italiano permanecia tranquilo e alheio na escuridão. 11 homens embarcaram usando ganchos e escadas de escalada. Nenhuma resistência. A tripulação, sem comandante e com todos os oficiais em terra, ofereceu resistência mínima. A maioria estava abaixo do convés. Alguns estavam dormindo. E Lassen foi o primeiro a subir a escada, movendo-se com uma eficiência silenciosa. Uma equipe plantou cargas explosivas nas enormes correntes das âncoras. Outra equipe vasculhou os convéses inferiores, recolhendo prisioneiros atordoados. Os italianos se renderam sem resistência. O que poderiam fazer? Seus oficiais estavam em um cassino. Seu navio estava cercado. Comandos armados percorreram a embarcação com profissionalismo e determinação. Simultaneamente, Nuna aproximou-se dos 2 navios alemães atracados juntos. O capitão Reis liderava sua equipe em canoas Fuba, que remavam silenciosamente pelas águas escuras. Os navios alemães pareciam tranquilos. Quando um vigia do Bibundi os questionou, os comandos alegaram ser o capitão do navio, que retornava a bordo. O vigia, confuso na escuridão, permitiu que se aproximassem. No momento em que os comandos chegaram ao convés, a equipe de vigia, composta por 2 homens, tomou uma decisão. Em vez de resistir, pularam ao mar. Simplesmente abandonaram seus postos e nadaram até a costa. Sua equipe agiu rapidamente, plantou cargas explosivas nas correntes das âncoras, imobilizou os navios e guiou o Nuneaton para rebocar ambas as embarcações. Os navios alemães não ofereceram qualquer resistência. Em poucos minutos, ambos os navios estavam sob controle britânico. Os prisioneiros foram detidos, as acusações formalizadas, tudo transcorrendo exatamente como planejado. No cassino, com vista para o porto, oficiais italianos e alemães desfrutavam da terceira hora de jantar. O vinho corria solto. Lippé mantinha a conversa animada, o ambiente leve. Pelas janelas atrás dos oficiais, se alguém tivesse olhado, poderia ter visto vultos escuros se movendo no porto abaixo. Mas os oficiais estavam de costas para as janelas. O ambiente era aconchegante. O vinho era bom. O anfitrião britânico era encantador. Porque alguém olharia para fora. No momento predeterminado, cargas explosivas detonaram simultaneamente nos 3 navios. As explosões estrondosas ecoaram por Santa Isabel. As enormes correntes das âncoras, cada elo pesando dezenas de quilos, romperam-se completamente. Os navios estavam livres. As baterias antiaéreas da cidade abriram fogo imediatamente, mas contra alvos aéreos imaginários. Os artilheiros espanhóis acreditaram que as explosões indicavam um ataque aéreo. Dispararam descontroladamente para o céu vazio. Os canhões de defesa costeira de 15 centímetros do porto permaneceram em silêncio. Suas tripulações, confusas com o que estava acontecendo, hesitaram. Quando finalmente entenderam a situação, já era tarde demais. O Vulcan se esforçava sob o peso do Duchessader, de 8.500 toneladas.
Os motores dos rebocadores gemiam. O enorme transatlântico italiano começou a se mover em direção à entrada do porto, lentamente a princípio, ganhando impulso em seguida. Nuneaton rebocou as duas embarcações alemãs juntas. Os comandos estabeleceram rotinas de vigilância. Guardas foram posicionados para vigiar os prisioneiros. Foram capturados 29 homens, 27 italianos, uma italiana e um cozinheiro espanhol. Equipes de navegação traçaram rotas para mar aberto. As forças coloniais espanholas se reuniram no cais. Eles observaram, perplexos, 3 grandes navios, subitamente livres de suas amarras, começarem a se mover. Gritos ecoaram pelo porto. Ordens foram gritadas, mas ninguém atirou contra as embarcações que partiam. Os canhões da defesa costeira espanhola poderiam ter afundado os 3 navios facilmente. Mas quem era o inimigo? Seriam navios britânicos, alemães, italianos? As explosões sugeriam um ataque aéreo. A partida dos navios sugeria roubo. Na confusão e escuridão, as forças espanholas mantiveram-se em silêncio desde a entrada no porto até a partida. Com 3 navios capturados a reboque, exatamente 30 minutos. Nenhum tiro disparado pela força invasora. 0 baixas britânicas. 3 navios do eixo em mãos britânicas. A operação de captura mais audaciosa desde a Era da Vela. No cassino, as explosões e o fogo antiaéreo finalmente chamaram a atenção. Alguns oficiais correram para as janelas. Viram fogo no porto. Ouviram os tiros. Vários saíram correndo. Quando os oficiais italianos e alemães chegaram ao porto, seus navios já haviam desaparecido na escuridão além da entrada do porto. Amarras vazias, correntes de âncora quebradas, nada mais. O capitão alemão, bêbado e furioso, dirigiu-se ao consulado britânico aos berros. Exigia a devolução do seu navio. Quando o cônsul alegou desconhecimento, o capitão alemão iniciou uma briga no saguão do consulado. Foi contido e arrastado para fora. A maioria dos alemães e italianos restantes estava tão embriagada que não conseguia entender a situação. Eles ficaram parados no cais, olhando para a água vazia onde seus navios haviam estado. Os espanhóis locais riam abertamente do desconforto deles. Os estivadores africanos sorriam. As poderosas potências do eixo haviam perdido 3 navios sem disparar um tiro sequer em resposta. Richard Lippe pagou a conta discretamente no cassino e desapareceu na noite. Em poucos dias, as autoridades espanholas o interrogariam. Ele os convenceria de que era apenas um empresário que organizou um jantar. Não fazia ideia de que comandos britânicos estavam operando no porto. Pura coincidência. Os espanhóis, sem provas em contrário, o libertaram, mas o proibiram de deixar a ilha. Em 1º de março de 1942, Lippe escapou de canoa sob a proteção da escuridão. Remou até território britânico. Outra operação bem-sucedida. A fase de extração testou a habilidade e a coragem do invasor. Em 15 de janeiro, ambos os rebocadores apresentaram problemas no motor. Estavam sob enorme peso, o que causou dificuldades. Os cabos de reboque também se mostraram problemáticos. O Nuneaton sofreu falhas persistentes no motor durante toda a viagem. Mas o elemento mais crucial da operação continuava sendo a captura simulada que garantiria a cobertura legal. Em 16 de janeiro, o Vulcan alcançou as coordenadas predeterminadas em águas internacionais. O HMS Violet, uma corveta da classe Flower com o número de identificação K-35, havia sido enviado especificamente para este momento. A corveta executou uma interceptação cuidadosamente coreografada. Navio da Marinha Real Britânica descobre navio italiano à deriva no mar. Coordenadas exatas, 230 milhas náuticas da costa, águas internacionais, captura perfeitamente legal. A corveta escoltou o Vulcan até Lagos com uma entrada triunfal, como se o navio tivesse sido encontrado abandonado à deriva. A falha no motor do Nuneaton impediu que ele chegasse a Lagos por seus próprios meios. A tripulação usou sinais semafor para contatar o navio cargueiro nigeriano Ilerin, que por rádio pediu auxílio a Lagos. Um navio de resgate foi enviado para Tony e Eton, e os 2 navios alemães foram rebocados para o porto. Mais atrasos, mais oportunidades para que algo desse errado, mas os comandos mantiveram sua fachada. Apenas rebocadores auxiliando embarcações avariadas encontradas no mar. Nada de suspeito. A máquina da história de cobertura entrou em ação imediatamente. Ian Fleming, que servia como contato de inteligência naval para a SOE, Executiva de Operações Especiais, elaborou comunicados de imprensa antes mesmo do início da operação. O almirante britânico emitiu um comunicado.
Nenhum navio britânico ou aliado estava nas proximidades de Fernando. Absolutamente nenhum. Então, após alegações alemãs e espanholas, o almirante T afirmou que patrulhas de reconhecimento enviadas para investigar haviam descoberto uma grande embarcação não identificada. As forças navais britânicas estavam investigando o misterioso navio encontrado à deriva em águas internacionais. O secretário de Relações Exteriores, Anthony Eden, reiterou as negativas em instâncias internacionais com perfeita sinceridade diplomática. Os tripulantes capturados foram mantidos em cárcere privado durante toda a guerra para evitar depoimentos. Os chefes do Estado-Maior britânico foram mantidos completamente no escuro. Em 18 de janeiro de 1942, 4 dias após a operação, finalmente foram informados de que navios haviam sido interceptados em águas internacionais. Até mesmo a própria cúpula militar britânica foi enganada. A operação era tão delicada, tão politicamente explosiva, que apenas um círculo muito restrito sabia a verdade. O ministro das Relações Exteriores espanhol, Ramón Serrano Suna, explodiu de raiva. O cunhado de Franco, um fervoroso admirador da Alemanha, emitiu uma declaração que capturou a fúria da Espanha, um ataque intolerável à nossa soberania. Nenhum espanhol pode deixar de se indignar com este ato de pirataria cometido em desafio a todos os direitos e em águas sob nossa jurisdição. Não se surpreendam se respondermos à altura do caso, com armas. A Espanha ameaçou entrar em guerra. Estações de rádio alemãs afirmaram que um destroyer britânico havia entrado no porto e lançado cargas de profundidade para explodir os cabos da âncora e assassinado a tripulação. Em 21 de janeiro de 1942, o jornal oficial do governo alemão publicou a manchete: "A Grã-Bretanha nega, o almirante T mente sobre ato de pirataria." A Alemanha e a Itália exigiram que a Espanha tomasse medidas militares. Londres foi inundada por protestos diplomáticos. O direito internacional havia sido violado. A soberania neutra, pisoteada. Um ato de guerra em tudo, menos no nome. Mas a Espanha não tomou nenhuma medida militar. Não houve rompimento nas relações diplomáticas. As ameaças provaram-se completamente vazias. A Espanha, economicamente devastada pela guerra civil e dependente do comércio com os aliados, não podia arriscar um confronto com a Grã-Bretanha. O país não tinha capacidade para lutar. A fúria era genuína. A humilhação, real. Mas as ameaças eram vazias. Churchill havia calculado corretamente. A raiva espanhola não encontraria vazão na guerra. E, com o passar dos meses, a política espanhola mudou. As vitórias aliadas no norte da África alteraram os cálculos espanhóis sobre quem venceria a guerra. Em setembro de 1942, Serrano Suna foi substituído no cargo de ministro das Relações Exteriores. Seu sucessor simpatizava com a Grã-Bretanha. Em 1º de outubro de 1943, a Espanha retomou formalmente sua neutralidade vigilante. Em maio de 1944, a Espanha assinou acordos secretos com os Estados Unidos e o Reino Unido para limitar drasticamente as exportações de tungstênio para a Alemanha e expulsar agentes alemães do território espanhol. A explosão diplomática em torno da Operação Postmaster tornou-se irrelevante. Os navios britânicos capturados provaram ser valiosos além de sua tonelagem. O Duchessa d'Aosta navegou para Green, na Escócia. Foi gerenciado pela Canadian Pacific Steamship Company como Empire Yukon para o Ministério dos Transportes de Guerra britânico. Serviu aos comboios aliados durante o restante da guerra. Sua carga incluía 1.340 toneladas de lã, 141 toneladas de peles e couros, 580 toneladas de materiais para curtimento, 1.786 toneladas de cobre, 243 toneladas de fibra de amianto bruta e 1,1 milhão de lingotes de cobre. A primeira página do manifesto de carga nunca foi encontrada. A inteligência britânica suspeitava da presença de armas e munições escondidas além da carga declarada. Após a guerra, em 1946, foi transferida para a propriedade do governo canadense, renomeada Peticone em 1947 e devolvida a proprietários italianos como Luo em 1951. Finalmente, foi desmantelada em La Spezia, Itália, em 1952. A lomba foi administrada pela Elder Dempster Lines, uma importante companhia de navegação britânica. Em 1947, foi renomeada Malacel. Em 1948, foi vendida a proprietários liberianos. Seu destino final permanece desconhecido. Bibundi foi incorporada ao serviço aliado, mas não existem registros detalhados. Seu valor era mínimo em comparação com os outros navios,
mas seu valor real transcendia o de 3 embarcações. A eliminação do rádio da Duchessa Diosa removeu uma ameaça ativa de inteligência que monitorava os movimentos dos comboios aliados. A interrupção da infraestrutura de apoio aos submarinos alemães, suspeita de serem submarinos U-Boot, em Fernando Po, obrigou-os a recorrer a linhas de abastecimento mais longas. A captura de 29 tripulantes forneceu indivíduos para interrogatório. A inteligência britânica obteve informações valiosas sobre o moral e a logística das operações da Marinha Mercante do Eixo. O exame dos navios capturados revelou a extensão das redes de suprimentos do Eixo em territórios neutros. Mais importante ainda, a Operação Postmaster validou todo o conceito da Executiva de Operações Especiais, SOE. Hugh Dalton, o ministro responsável pela SOE, informou Churchill sobre o sucesso da operação. Ele afirmou acreditar que outros governos neutros ficariam impressionados com o fato de a Grã-Bretanha, se necessário, desconsiderar as formalidades legais da guerra. O relatório da estação da SOE na África capturou perfeitamente a lição operacional. Talvez da próxima vez não sejam necessárias negociações prolongadas antes de se realizar uma operação de 30 minutos. A operação provou que as forças especiais podiam alcançar resultados estratégicos impossíveis para as forças convencionais. Demonstrou a capacidade britânica de agir com ousadia quando a guerra parecia mais sombria. Isso enviou uma mensagem inequívoca a todos os governos neutros que abrigavam ativos do eixo. Nenhum porto estava a salvo do alcance britânico. O direito internacional não significava nada contra a determinação britânica. Canhões costeiros e proteções legais não podiam deter comandos dispostos a passar 18 meses se preparando para 30 minutos de ação. Os invasores receberam reconhecimento por sua conquista. O Major Marty Phillips foi condecorado com a Ordem de Serviço Distinto em 24 de julho de 1942. O Capitão Reis recebeu a Cruz Militar. O Capitão Appleyard recebeu uma barra para sua Cruz Militar, posteriormente, a Ordem de Serviço Distinto em 15 de dezembro de 1942. E Lassen recebeu uma promoção imediata em campo de batalha a segundo-tenente e a Cruz Militar por ter sido o primeiro a embarcar no Duchess d'Ulster e por demonstrar notável eficiência ao colocar o navio em movimento. Ele conquistaria 2 barras adicionais à sua Cruz Militar em operações subsequentes. Richard Lippett recebeu a Ordem do Império Britânico. Leonard Guise também recebeu a Ordem do Império Britânico, mas o preço foi pago em 18 meses. Em 12 de setembro de 1942, a Operação Aquatintint, um ataque fracassado à França ocupada pelos alemães, resultou na morte de Marty Phillips. Reis conseguiu escapar da captura inicialmente, mas foi traído por um agente duplo francês ao cruzar para a Espanha. Após 9 meses de confinamento solitário na prisão de Fresnes, ele foi executado por um pelotão de fuzilamento alemão em 13 de julho de 1943. No mesmo dia, o avião de Appleyard desapareceu sobre o Mediterrâneo durante a invasão aliada da Sicília. Lassen sobreviveu e ingressou no Serviço Aéreo Especial, SAS. Ele foi morto em 9 de abril de 1945, durante operações no Lago Camaquio, na Itália. Dias antes da rendição da Alemanha, recebeu a Cruz Vitória póstumamente, sendo o único não pertencente à Commonwealth a receber a condecoração na Segunda Guerra Mundial e o único membro da SS a receber tal honraria. O rei George VI, ao cumprimentar Appleyard em sua terceira cerimônia de investidura em 11 meses, comentou: "Você de novo." O jovem comando que ajudou a roubar 3 navios de um porto espanhol morreu aos 26 anos. Ele nunca desfrutou de um período de paz após suas notáveis conquistas. Marty Phillips morreu aos 34 anos, Reis aos 28 e Lassen aos 24. Os homens que provaram que a guerra sem cavalheirismo podia funcionar pagaram o preço final. A pequena força de incursões foi dissolvida em abril de 1943. Muitos membros foram transferidos para Argélia para formar o núcleo do 2º Regimento do Serviço Aéreo Especial. A unidade é considerada precursora direta do SAS moderno. Seus métodos operacionais influenciaram a doutrina das forças especiais por décadas. A combinação de preparação de inteligência a longo prazo, elaborada estratégia de engano, uso mínimo da força e cobertura política permanece como modelo para operações delicadas em território disputado. A Operação Postmaster comprovou o conceito 80 anos antes de as forças de operações especiais contemporâneas executarem rotineiramente missões semelhantes. Ian Fleming testemunhou tudo. Como oficial de ligação da inteligência naval, ele elaborou as histórias de cobertura e gerenciou a guerra política. Ele conhecia Marty Phillips pessoalmente. Trabalhou em estreita colaboração com Appleyard.
testemunhou a extraordinária coragem de Lassen. Os comandos operavam sob códigos de agentes com prefixo W. Marty Phillips era W1. A Plearde era W2. O W designava a licença para matar na terminologia da SOE, Executiva de Operações Especiais. Historiadores argumentam de forma convincente que a Operação Postmaster inspirou diretamente o personagem James Bond. A combinação de sofisticadas operações de inteligência, ações militares audaciosas, elaboradas manobras de decepção, agentes belas, intrigas políticas e uma crueldade cavalheiresca permeava os romances de Fleming. A designação 0007 de Bond, licença para matar, ecoa os códigos com prefixo W. Os cenários caribenhos e coloniais remetiam às operações na África Ocidental. A combinação de engenhosidade, coragem e ambiguidade moral encontrou expressão literária no comandante James Bond. O impacto mais amplo na guerra foi sutil, porém significativo. A Operação Crick, em março de 1943, serviu de modelo direto para a Operação Postmaster, quando a SOE destruiu navios do eixo em Goa, território neutro português. Futuras operações de interceptação tornaram-se uma especialidade da SOE. O efeito psicológico reverberou por todas as operações marítimas do eixo. Se navios podiam ser roubados de portos coloniais espanhóis, protegidos por canhões costeiros e pelo direito internacional, nenhum porto neutro era verdadeiramente seguro. A audácia superou o preparo defensivo. O alcance britânico se estendia por toda parte. As proteções legais não significavam nada. Registros alemães e italianos revelam a humilhação. As tripulações capturadas se renderam sem lutar. Os vigias do Bibundi pularam ao mar em vez de resistir. 29 prisioneiros não forneceram nenhuma informação que sugerisse que esperavam o ataque. Os 12 oficiais italianos e os 2 oficiais alemães detidos no cassino representaram uma profunda humilhação. Eles literalmente viram seus navios desaparecerem enquanto bebiam vinho com vista para o porto. A pressão diplomática alemã sobre a Espanha para que respondesse com firmeza revelou a impotência do eixo. A Espanha optou pela autopreservação em detrimento das obrigações da aliança. Para o povo britânico, enfrentando os dias mais sombrios da guerra, a Operação Postmaster proporcionou um raro momento de satisfação. A versão oficial, de que navios interceptados em águas internacionais atendiam aos requisitos legais, mas os rumores se espalharam. Sussurros em Vitial, histórias nos refeitórios dos oficiais, a verdade, cuidadosamente controlada, vazava de maneiras que elevavam o moral sem comprometer a segurança operacional. A Grã-Bretanha havia invadido um porto espanhol e tomado o que queria. A audácia era de tirar o fôlego. A execução foi perfeita. 0 baixas. 3 navios capturados. Inimigo humilhado. O tipo de vitória que a Grã-Bretanha precisava desesperadamente. A operação estabeleceu precedentes que perduram. Infiltração de longo prazo combinada com ataque de curta duração. 18 meses de coleta de informações possibilitaram 30 minutos de ação. Uso de recursos locais e emprego de fachada. Planos de decepção elaborados com propaganda pré-escrita. Negação plausível por meio de capturas encenadas, uso mínimo da força para evitar escalada do conflito. Esses princípios tornaram-se marcas registradas da doutrina de operações especiais. A operação modelo estabelecida pela Postmaster permanece relevante no século XXI. Em Fernando Poo, o porto voltou à normalidade após a operação. As correntes da âncora quebrada foram recuperadas do fundo do porto. As autoridades espanholas enviaram relatórios furiosos a Madrid. Autoridades alemãs e italianas apresentaram protestos. Moradores locais contaram histórias sobre a noite em que os britânicos roubaram 3 navios, mas a importância estratégica da ilha diminuiu com o avanço da guerra. A ameaça à inteligência foi eliminada. A suposta rede de apoio dos U-Boats foi desmantelada. A operação alcançou todos os objetivos em Londres. Churchill recebeu com satisfação os relatórios sobre o sucesso da operação. Ele insistiu na aprovação, apesar da oposição de todos os lados. Ele calculou que as ameaças espanholas eram infundadas, que a negação plausível impediria provas definitivas e que a necessidade estratégica justificava o risco. Ele estava certo em todos os pontos. A aposta valeu a pena completamente. A validação das operações especiais, a demonstração do alcance britânico, a mensagem aos governos neutros, tudo alcançado pela audácia de 32 homens e 30 minutos de ação. As potências do eixo aprenderam uma lição incômoda. Águas neutras não ofereciam proteção contra a determinação britânica. Os canhões costeiros espanhóis e o direito internacional não significavam nada.
A era da guerra cavalheiresca havia terminado. A visão de Churchill de uma guerra nada cavalheiresca, de operações especiais alcançando resultados estratégicos por meio de audácia, dissimulação e força mínima, havia se provado da maneira mais audaciosa possível. 12 oficiais italianos e 2 alemães retornaram cambaleando ao porto de Santa Isabel naquela noite e encontraram as amarras vazias onde seus navios haviam estado. As risadas dos espanhóis e africanos locais ecoavam em seus ouvidos. O vinho que haviam apreciado foi pago pela inteligência britânica. O jantar foi uma farsa. Os navios haviam desaparecido. A humilhação foi completa. Foi uma derrota que o eixo jamais esqueceria e um modelo para as operações especiais que a Grã-Bretanha refinaria a um nível excepcional. 3 navios roubados sob a proteção de canhões de defesa costeira. O direito internacional foi violado com perfeita plausibilidade de negação. Os objetivos estratégicos foram alcançados sem disparar um único tiro. Os britânicos fizeram o que todos diziam ser impossível, e fizeram isso em exatamente 30 minutos. E depois de tudo isso, fica uma pergunta inevitável. Se você estivesse no lugar daqueles 32 homens, teria coragem de entrar num porto estrangeiro, sob canhões inimigos, e roubar 3 navios em meia hora? Comenta aí embaixo, quero saber sua opinião real. E se você gosta desse tipo de operação secreta, se inscreve no canal, porque tem muita história militar que quase ninguém conhece, e você vai ver todas aqui.